Para tudo, porque o que vai acontecer em Três Graças? Ninguém estava preparado. Léo e Viviane vão se reconciliar, mas o que acontece logo depois? Muda tudo. E o pior, isso envolve Rogério e Zenilda de um jeito que ninguém imaginava. Tudo começa de forma silenciosa, quase imperceptível. Rogério decide ajudar Viviane. Ele abre caminho e permite que ela entre no quarto de Leonardo. E naquele momento, o clima muda completamente. Depois de tudo, de brigas, segredos e sofrimento, Léo e Viviane ficam frente a frente, sem ninguém por perto, sem interrupções, só os dois, e tudo que ficou guardado. Viviane olha para Léo e percebe que ainda sente tudo. Léo tenta falar, mas as palavras quase não saem. E então, acontece. Os dois se declaram, sem orgulho, sem barreiras, só sentimento. Viviane decide perdoar, e naquele instante, eles voltam. Mas calma, porque é aqui que tudo começa a complicar. Enquanto o amor renasce, o perigo cresce. Arminda percebe algo estranho. O celular de Edilberto sumiu. Mas não é só isso. O documento mais importante simplesmente desapareceu. O documento que prova que as Três Graças pertencem a Rogério. Agora pensa, quem pegou isso? E por quê? Enquanto isso, Paulinho começa a ligar os pontos. Ele observa Lena e sente que tem algo errado, muito errado. Ela sabe de alguma coisa, principalmente sobre a neta de Gerluce. E se isso for verdade? Uma bomba está prestes a explodir. E como se não bastasse, Zenilda surge com uma revelação. Raul foi usado como laranja por Ferete. Ou seja, Ferete está muito mais envolvido do que parecia. Muito mais. E o jogo começa a ficar perigoso. Mas aí, vem mais uma virada. Bagdá encontra o dinheiro escondido. O dinheiro das Três Graças. Agora não tem mais volta. Quem está com esse dinheiro? Tem poder, muito poder. E no meio de tudo isso, Leonardo recebe alta. E toma uma decisão inesperada. Ele vai morar com Viviane. Os dois tentam recomeçar. Mas será que dá certo? Porque o passado ainda está ali, vivo, pesado. E então, acontece o momento mais chocante. Zenilda se aproxima de Rogério. O clima muda. O silêncio fala mais alto. E sem avisar, ela beija Rogério. Sim, ela beija. E não para por aí. Os dois passam a noite juntos. E isso muda completamente o jogo. Agora alianças estão sendo formadas. Segredos estão sendo escondidos. E tudo pode sair do controle a qualquer momento. Porque quando a verdade aparecer, ninguém vai sair ileso. E o pior de tudo, ainda está por vir. Se você chegou até aqui, já se inscreve no canal. Porque o que vem nos próximos capítulos vai ser ainda mais pesado. E me diz aqui, você acha que Léo e Viviane vão dar certo? Ou isso vai acabar pior do que antes? Mas quando tudo parecia estar se encaixando, quando algumas respostas começavam a aparecer, uma nova ameaça surge. E dessa vez, muito mais perigosa. Porque alguém voltou. E voltou disposta a tudo. Samira. Ela reaparece, sem avisar, sem dar explicações. E já chega pressionando. Ela exige uma grande quantia de dinheiro de Ferete. Mas não é um pedido. É uma imposição. Uma cobrança direta. Sem espaço para negociação. E naquele momento, fica claro, Samira não está ali por acaso. Ela tem um plano. E Ferete percebe isso imediatamente. Ele observa, analisa e entende que essa mulher pode ser um problema sério. Muito mais sério do que ele gostaria. Mas o que ele não imagina é que não estão sozinhos. Porque alguém está vendo tudo. Arminda, sem ser notada, ela observa a cena, cada movimento, cada palavra. Mas existe um detalhe importante. Ela não reconhece Samira, ainda. E isso pode mudar tudo. Porque quando essa verdade vier à tona, vai ser tarde demais. Mas calma, porque a situação piora. Samira não para por aí. Ela decide ir além, muito além.
e faz algo que ninguém esperava. Ela ameaça Herculano. Sim, diretamente. Sem medo. Sem hesitação. E isso mostra uma coisa muito clara. Ela voltou. E não pretende sair. Nada vai impedir Samira. Nada. Enquanto isso, em outro ponto da história, Leonardo tenta retomar o controle. Depois de tudo o que aconteceu, ele toma uma decisão importante. Ele conta a Viviane, que vai responder ao processo da Casa de Farinha, em liberdade. Uma notícia que muda o cenário, mas não resolve tudo, porque o passado ainda está ali, pesado, presente, e pronto para voltar. Viviane escuta, e tenta acreditar que isso pode ser um recomeço, mas em Três Graças, recomeços nunca são simples. Nunca. E enquanto alguns tentam seguir em frente, outros estão armando algo muito maior. Ferete, sempre calculando cada passo, toma uma decisão arriscada. Ele comenta com Macedo, que pretende colocar Samira para trabalhar com ele. Sim, ao lado dele. Agora pensa, o que pode acontecer quando duas pessoas perigosas se unem? Isso nunca termina bem. Nunca. E pode ser o início de algo ainda mais sombrio. Mas como se não bastasse, outra movimentação começa a ganhar força. Bagdá, atuando nos bastidores, influencia Casper, e essa influência leva a uma decisão inesperada. Casper decide abandonar as Três Graças. Sim, ele sai, mas não é só isso. Ele decide ir atrás de João Rubens, e isso levanta uma pergunta importante. O que ele realmente quer? Porque essa decisão não é aleatória. Existe um motivo, e esse motivo pode trazer consequências graves, muito graves. Enquanto tudo isso acontece, uma nova desconfiança surge. Chica começa a observar tudo com mais atenção, e algo não bate. A história da morte de Célio não está completa. Falta alguma coisa, e ela sente isso. E então, uma suspeita aparece. Talvez Helga não tenha agido sozinha. Talvez exista mais alguém envolvido. E se isso for verdade, tudo pode explodir, porque quando um segredo desse tamanho vem à tona, ninguém sai ileso. Ninguém. Mas o momento mais chocante ainda está por vir. Arminda, sem entender completamente o que está acontecendo, acaba presenciando algo que muda tudo. Ela vê Samira, dentro do carro com Ferete. Os dois juntos, muito próximos, muito conectados. E isso levanta uma dúvida imediata. O que esses dois estão planejando? Porque isso não é coincidência. Não pode ser. E a partir desse momento, o jogo muda. Agora alianças perigosas começam a se formar. Segredos estão sendo escondidos. E ninguém sabe em quem confiar, porque cada passo pode ser uma armadilha, e cada decisão pode ser fatal. E quando a verdade finalmente aparecer, vai ser tarde demais. E ninguém vai sair ileso. E o pior de tudo, isso é só o começo. Se você chegou até aqui, já se inscreve no canal, porque o que vem a seguir vai ser ainda mais pesado. E me diz aqui, você acha que Ferete está no controle? Ou alguém está prestes a derrubar ele?